Olá, meu amigo, minha amiga, muito bem-vindo ao nosso canal, aliás, ao nosso humilde canal, que a gente trabalha bastante para colocar conteúdos assim, para sua reflexão, né, para que você consiga se aproximar, andar ao lado de Deus, para que você tenha uma vida mais feliz e descomplicada. Aqui você encontra vídeos sobre vários temas. Eu acho que o principal conteúdo, o que a gente procura mais levar para você, são reflexões, na verdade. Penso que ninguém é dono da verdade, porém, se a gente tentar se encontrar um pouco, a nossa vida melhora, né? O nosso cérebro melhora, a gente procura buscar coisas melhores. Então, eu trago para você orações, eu trago para você a Bíblia em trechos curtos, né? Totalmente temática. É uma videobíblia, né? Onde são separados em capítulos que você pode ver com calma, trechos curtos, e isso proporciona a você um entendimento melhor. E a Bíblia, ela é um mundo de conhecimento. Basta que tenhamos, né, o tempo certo e a paciência e a atenção. E é isso que eu estou trazendo para você. Se você não conhece, eu te convido a conhecer e ouvir, né? Se você ouvir e começar a se interessar pela palavra de Deus, eu já vou ficar muito contente, muito feliz, e a tua vida vai melhorar tanto, porque não tem coisa melhor, né, do que você ter algo, né, para crer, para confiar. Entretanto, hoje nós iremos falar sobre um assunto que causa medo, que causa arrepios nas pessoas, porém é um assunto que nós vamos falar sobre a morte, né? A morte, ela existe, ela sempre existiu. De fato, né, a única certeza que temos é essa. Nós viemos para esse mundo de meu Deus, sabendo que um dia iríamos retornar. Então eu penso que todos nós somos criação de Deus, somos filhos de Deus. E aqui, nessa terra, é uma passagem que temos, onde a gente deve aproveitar esse tempo para evolução, né? Para crescer espiritualmente, e não para ficar com medo, para ficar sofrendo, né? Para ficar derrotado, porque Deus nos criou para que fôssemos felizes e fortes. Então eu penso que a nossa vida, né, ela é um espelho para a nossa estrada. Como assim? Claro, a gente tem que viver uma vida de confiança. Então, todos os nossos atos e ações, né, eles irão refletir na nossa estrada, na nossa caminhada. Se nós tivermos medo e insegurança, a nossa estrada vai ser repleta de medo e insegurança. O fato é que lá atrás, na criação, né, quando Deus deu um surto, desceu à terra e criou o Jardim do Éden, né, criou Adão, criou todos os seres vivos, os vegetais, os animais, né, os peixes, fez a separação das águas e da terra, e ele achou que tudo aquilo ainda, ele estava gostando muito daquilo, porém ele achou que estava faltando algo. E até quando ele se viu, né, como reflexo da água, ele viu o rosto dele e decidiu criar o homem, criou Adão. E ele ficou muito feliz com isso. Ele amou Adão, né, porque ele fez Adão com a sua própria semelhança. E vendo que isso era maravilhoso, né, e ele decidiu que faltava algo para Adão, porque ele criou os animais e os vegetais, e a única espécie que não tinha parceiro, um amigo de caminhada,
um sexo oposto, foi Adão. Então, ele resolveu criar uma mulher para ser companheira, né? E criou a Eva. Tudo isso era muito bom aos olhos de Deus. Até então, Deus havia criado tudo para que se fosse eterno aqui, nesse mundo, nessa terra, né? Para que vivêssemos eternamente, até que a danada da cobra, né, iludibriou a Eva e a fez comer a maçã, que era o fruto proibido. De lá para cá, então, Deus disse que nós iríamos morrer, né? Ele já havia dito isso antes. Então, e isso, a morte hoje para nós é um reflexo. Os nossos antepassados procuraram isso, procuraram a morte. Depois que a Eva então comeu a maçã, nós ficamos à mercê da nossa morte. Mas Deus continuou amando, continuou ajudando. E Ele disse então, agora vão, né, em busca da vida de vocês e procriem, né? Estabeleçam na terra vários da nossa geração. Foi o que aconteceu. E o tempo foi passando, as coisas aqui na terra não eram do gosto de Deus, e Ele disse para nós, para que vivamos as nossas vontades e desejos. E isso foi acumulando erros e mais erros através do tempo, até que um dia, quando Noé, né, no tempo de Noé já, que não deixou de ser uma geração de Adão e Eva, né? Se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, vá lá em Gênesis, né? E comece a ouvir, né, esses trechos, é muito interessante. Deus disse a Noé que iria acabar com tudo, né? Que ele não estava mais feliz, né, com o que estava acontecendo, já que lá atrás começou, já que Caim e Abel, que eram os primeiros filhos de Eva, né? Já começou que Caim matou Abel. Olha só, que tristeza para Deus isso. Então, Deus, com o passar do tempo, as coisas foram piorando. Era uma época muito ruim, onde as pessoas já não se respeitavam mais, e havia muito roubo, muita criminalidade, abuso com mulheres, enfim. Foi quando Deus decidiu acabar com tudo, né? Ele não estava feliz com a criação que ele havia feito, e ele proporcionou para nós, né, o dilúvio, mas ainda assim ele resolveu preservar, né, algumas pessoas, com a intenção de que tudo iria melhorar. O primeiro ato de amor foi a nossa criação. O ato de amor de Deus foi a nossa criação. O segundo foi tirar-nos da terra, né, mas não acabar conosco, né, e recriar um recomeço. Deus quis um recomeço para as nossas vidas, para que nós pensássemos mais e melhor. Porém, isso não aconteceu, né? Nos dias de hoje, a gente vê ainda que as pessoas, muitas pessoas ainda maltratam as outras, né? Como por exemplo, a gente vê as pessoas que batem em mulher, que maltratam as pessoas, os homossexuais, né? A tristeza do racismo. Isso tudo é muito ruim aos olhos de Deus, né? Deus não quer isso para nós. Porém, ele fez uma aliança, né, com Noé. Ele disse assim que ele nunca mais iria acabar com a terra e com as pessoas. E essas pessoas, por exemplo, né, é muito coerente lembrar que, além de todas essas maldades que existem hoje, né, roubos, assassinatos e coisa e tal,
Eu queria dizer uma coisa importante para vocês. Lúcifer, por exemplo, né, ele não perdeu o reino dos céus porque ele era homofóbico, porque ele era racista. Não. Ele perdeu por ego e por orgulho, né? É o que acontece com muitas pessoas, e a gente tem que ficar muito preocupado com isso, né? O nosso ego, o nosso orgulho, nós temos que ser manso. A gente tem que viver os passos de Deus e a nossa vida vai ficar muito boa. Bem, o fato é que nessas entrelinhas, né, que acabamos de falar, pairou-se a morte. E nos dias atuais, as pessoas elas se preocupam muito com isso, o medo de perder alguém ou o medo de saber o que é e como é do outro lado. Então, se você tem esse medo, né, se você procura essa resposta, né, essas respostas, elas estão atreladas à fé que você tem em Deus, né? Porque a Bíblia diz, né, sobre eternidade, reencarnação da carne, né? A doutrina espírita, ela diz ao contrário, né? A gente sabe que existe um outro mundo, né? Então, voltando em esse outro mundo, né, a gente pode voltar lá na criação, em Gênesis, né, que todas essas pessoas que foram levadas, que perderam a vida com o dilúvio, elas foram levadas para um outro mundo. E esse mundo, né, e a criação de Deus também, é onde elas começaram toda uma recuperação, né? Elas foram levadas daqui porque elas não eram boas, né, ao ponto de ficar e reprocriar. Então é que eu sempre digo, né, a morte, ela é um reflexo, né? Ela existe porque é o nosso próprio reflexo, nós que buscamos isso. Então a gente precisa aceitar e entender. Agora, se você tem fé, se você acredita em uma força superior, acredita em Deus, você sabe que após a sua morte, a nossa morte, a gente vai se encontrar em um mundo melhor, a gente vai ser acolhido, a gente vai ser cuidado. Eu tenho plena convicção disso. Nada muda o meu pensamento em relação ao pós-morte. Eu acredito muito que o outro mundo é um mundo melhor. Aquelas pessoas que foram, né, que foram levadas por Deus, elas entraram em um trabalho de aperfeiçoamento, de estudo, de amor pela proximidade com Deus, né, de carinho, que tudo mudou. Então quem ficou aqui na Terra, né, reverteu o quadro, ficou para aprender, né, para ter um aprendizado. Aqui virou uma escola. Você percebeu a inversão das coisas? Veja, aqueles que foram levados pelo dilúvio, né, eles foram levados porque eles precisavam ter evolução, tá certo? E aqueles que ficaram, eles ficaram com o intuito de criar uma nova geração de pessoas melhores, né? Então, o fato é que tudo mudou, né? Houve uma inversão das coisas. Eu posso falar isso porque eu sou filósofo, né? Sou estudante de teologia porque eu gosto muito de entender a palavra de Deus, né? De refletir sobre ela. Também eu acredito, a doutrina espírita é uma coisa que eu vejo com bons olhos. Tem muitos fundamentos interessantes. Então veja, um exemplo bem valioso, né? A Bíblia diz sobre ressurreição da carne e a vida eterna, não é verdade? E a doutrina espírita, ela diz
sobre o outro lado da vida, né? sobre um outro mundo, né? Um mundo em paralelo, e a reencarnação. Então veja, eu pergunto a você, qual é a diferença disso? Então, isso me faz refletir e entender que o nosso Deus é um só, né? É só um Deus que temos, porém, as doutrinas e as religiões, elas partem de um caminho diferente, elas dão uma volta e com um só destino, né? A chegada é a mesma. Percebem isso? Os seguidores da doutrina espírita, eles lidam melhor, né, com esse tema, né, com a morte, porque eles acabam conhecendo, né, de uma forma, claro que espiritual, né, revelados aí por grandes líderes espirituais, né, que quando a gente morre, a gente não sofre, não vai para o sofrimento, a gente vai para uma acolhida. Eles vão tratar a gente, eles vão cuidar. Então, quem pratica a doutrina espírita são mais sensitíveis, né, com a morte, entende melhor um pouco a morte, ou seja, sofre um pouco menos. Agora, isso também não quer dizer que dentro da doutrina espírita não exista o egoísmo. Sim, eu falo de egoísmo porque esse egoísmo, ele existe dentro do ser humano, né? O ser humano é egoísta, o ser humano não quer perder, o ser humano tem ciúmes, tem sentimento de posse, né? Muitas vezes não se preocupa em entender que o amor é acima de qualquer propósito, né? Quem ama profundamente esmaga o sentimento de posse, o sentimento, esse sentimento egoísta de poder sobre as pessoas, né? De não querer perder, né? O amor é sempre acima de tudo isso. Então, em outras religiões, talvez esse egoísmo seja um pouco maior, porque não se fala tanto desse tema morte, né? Diferente dos praticantes, né? Do espiritismo. Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, que Deus, desde o momento da nossa criação, Ele se preocupa muito com a gente. Nós somos criação dEle. Nós somos filho dele. E ele nos ama muito, muito mesmo. Prova maior que deixou Jesus Cristo, seu primogênito, o seu único filho, ser crucificado e morto para salvar as nossas vidas, para redimir os nossos pecados. Isso é um amor profundo, profundo mesmo. Então, a reflexão é que quando nós perdemos alguém, um familiar, um pai, um tio, uma mãe, ou até mesmo um filho, nós estamos devolvendo para o verdadeiro pai, né, aquele nosso familiar querido. E a gente tem que se alegrar por isso. A gente tem que entregar para Deus de volta o que Ele nos deu aqui, nessa terra, para a gente cuidar, para a gente preparar e ensinar. Já que aqui, nessa passagem, são ensinamentos, não é verdade? Tem países orientais que no momento da despedida, né, se comemora com uma festa, né? A oriental é muito inteligente, né? Perspicaz, entendedor, né? A reflexão lá é muito forte, é muito alta. Percebem isso?
Então, o amor é um sentimento mais forte que a gente tem que cultivá-lo dentro do nosso coração. Só mesmo o amor, né? A gente tem que refletir, tem que ter muito amor para entender que é uma separação momentânea. Essa vida aqui é muito rápida. Veja, a gente nasce, logo a criança quer completar 10, né? Quer completar 12, quer completar 18, dali a pouco está com 30, 40, 50 e você diz, nossa, como passou rápido isso, não entendo. As minhas memórias já sumiram e eu já estou com 50, 60. Veja como é rápido isso. Entenda essa velocidade e aceite que nós somos todos irmãos. Nós somos todos descendentes de Adão e Eva. Aceite Deus como seu Pai, seu único e verdadeiro Pai. Aceite o amor que Ele tem por você. Abandone esse sentimento cruel de posse, de egoísmo. Isso vai ser muito bom para o seu desenvolvimento aqui na Terra, já que você está aqui para isso, para se desenvolver. E Deus quer a sua felicidade, não a sua tristeza. Ele se alegra quando você abandona o sentimento do egoísmo. Acredite, pode ter certeza disso. Então veja, se você perdeu alguém recentemente, você está em depressão, você está triste, você não quer mais viver, esqueça isso, meu irmão, irmã. O único e verdadeiro amor, eu volto a dizer, é Deus. Entrega esse teu ente querido nas mãos de Deus. Olha, que melhores mãos para cuidar desse teu ente que Deus. Veja, que alegria isso. Se alegre, saia dessa tristeza, meu irmão, saia dessa depressão, volte a viver, confia no Criador, acredite em Deus. Ele está aqui por nós, para nos ajudar. Quem tem Deus tem tudo. Os caminhos estão abertos para quem ama Jesus, para quem ama Deus. Acredite. Não fique aí procurando psicografia para falar pela última vez. Isso é depressivo, meu irmão. Só quem vai curar essa tua depressão, essa tua fraqueza momentânea, é Deus. Se entrega para Ele. Veja, eu tive um sopro aqui agora nesse momento, não estava no script. Um anjo soprou, vamos dizer assim, que a gente tem muitos relatos, né, de pessoas que de sobrevida, por exemplo, que está no hospital, que muitas vezes se vê voando e observa a movimentação, observa a movimentação em outros quartos e quando volta, né, acaba relatando, né, o que viu. Então, por volta de 1990, nós tivemos um caso real. Eu não sei detalhar para vocês, mas vocês podem pesquisar. Uma mulher que tinha um problema muito sério, né, no cérebro, em uma veia do cérebro, que ela ia morrer. Ela precisava fazer uma cirurgia, mas para que essa cirurgia acontecesse, ela precisaria estar sem oxigenação no cérebro. Então, como ela ia morrer mesmo, um conjunto de médicos, né, se reuniram e marcaram essa
essa cirurgia para tentar salvar a vida dessa pessoa, que era uma mulher, por volta de 40 anos mais ou menos na época, que hoje ela não está mais entre nós. Vejam, o fato é que iniciaram-se os processos, começaram a tirar todo o sangue do corpo dela, começou a reduzir a oxigenação, e isso levou em torno de 2 horas mais ou menos. Após, ela já estava em estado de morte. Ela já estava com a temperatura abaixo de 20 graus e o cérebro dela já não tinha mais ondas, já estava paralisado. E os médicos começaram então o procedimento. Veja, esse procedimento ele durou mais de 7 horas. E essa mulher, ela revelou, depois que ela voltou, veja, né? Ela ficou por mais de 7 horas morta. Então ela voltou porque a cirurgia foi bem sucedida na época, no momento. E ela revelou para as pessoas, para os familiares, para os médicos, que houve um momento que ela saiu do corpo dela e ela foi acolhida. E ela sentiu um calor, um carinho tão grande nesse acolhimento, né? E ela foi abraçada e segurada, porém ela não foi levada, né? Eu só sei que ela ficou muito agradável, ela ficou muito tranquila, até que ela começou a receber a visita de um tio dela, que já havia partido, e começou a conversar com ela. E lá eles falaram sobre outras pessoas que haviam partido. Esse tio era muito querido dela. Então, eles conversaram bastante e o tempo foi passando e ela estava muito bem acolhida, em paz, até que a cirurgia já estava acabando, eles já estavam recolocando o sangue, né? Começaram a oxigenar o cérebro e ela tinha que voltar. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ela não queria voltar mais. Não queria mais voltar. Olha que coisa. Isso me arrepia e me emociona. Então, isso me faz acreditar ainda mais, né, que o outro lado, após a nossa morte, vai ser uma alegria para nós. Vai ser um contentamento. A gente vai ter uma emoção de acolhimento que aqui a gente não tem, né? Então essa mulher, ela não queria voltar mais. A cirurgia dela tinha sido um sucesso. Olha só. O tio teve que empurrar ela para dentro do corpo dela de novo. E ela disse que aquele momento foi um gelo, foi um sufoco. Foi como se ela estivesse entrando num freezer muito gelado, né? Porque o corpo dela já estava funcionando e é necessário que tenha uma alma dentro daquele corpo, na verdade, para que ele se restabeleça. E foi o que aconteceu. Então eu quis contar isso para você entender, né, que o que nos espera do outro lado é muito especial, muito gostoso. Acredite, meu irmão, acredite em um único Deus, tenha fé que Ele está por nós, tenha fé em você, saia dessa depressão, saia desse buraco que você está. Eu quero que você esqueça esse sentimento de posse e se alegre. Procure Deus, procure a palavra. Meu irmão, minha irmã,
É com muita alegria, com muita satisfação, com muito carinho, eu volto a dizer, que eu tenho pelas pessoas, né, pelos meus irmãos, com muito amor, que eu falei um pouco aqui, e eu espero ter ajudado você a melhorar a tua vida, a sair desse problema que você se encontra. Então veja, eu volto a dizer, se você não conhece o nosso canal, nos visite lá. A gente tem várias reflexões, tá? Vai ser muito útil. A gente tem algumas orações. Todas as manhãs a gente está fazendo uma oração para que você ouça ela e acompanhe. E se você gostar, meu irmão, minha irmã, nos ajude aí, compartilhe, né, os nossos vídeos com as pessoas que precisam. Nos prestigie aí, se inscrevendo no nosso canal. Isso irá nos fortalecer para que a gente continue postando vídeos sobre reflexões, sempre para te deixar melhor com a vida, com Deus e em paz com seu espírito. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio.